Essa semana eu estive incomodado sobre o que eu vou tratar aqui. E quando no começo do preparo do estudo, eu orei ao Senhor pedindo a direção e que Ele, pelo Espírito Santo, concedesse essa graça para nós podermos tratar. Há dois assuntos que eu espero vamos tratar, se o Senhor assim permitir. Eu já compartilhei com os irmãos que eu creio que são de fundamental importância. Hoje eu estava falando um pouco em casa com as crianças e com a Carla. Um deles é da guerra espiritual que nós estamos. Nós estamos envolvidos numa guerra e boa parte de nós não tem a menor ideia disso. E quando se fala sobre isso, há várias distorções na igreja. E para nós podermos entender isso, eu quero poder estudar com vocês também como nós devemos estudar a palavra de Deus corretamente. Algo que também tem sido distorcido muito. Mas eu queria hoje ver com vocês uma palavra que foi referida ao Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 7. Não vai ser um estudo expositivo. Eu queria pensar com vocês essa palavra devido a uma situação essa semana. Nós vamos ler o versículo 40, e depois nós vamos ver a respeito de uma das palavras utilizadas nesse versículo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. No último estudo, nós tratamos da maior revelação que o Espírito Santo veio trazer, e que é o quê? Jesus, Ele mesmo, o que Ele veio fazer. A maior revelação que o Espírito Santo pode trazer é o que Cristo disse: quem crer em mim, como diz a Escritura. Crer em Cristo é crer no Evangelho, na pessoa do Deus encarnado, Deus Filho, e no que Ele fez em sua morte e ressurreição. E nesta passagem, no capítulo 7, nós lembrando, Jesus havia voltado para Jerusalém e Ele está no templo ensinando. E aí então, o versículo 40 diz assim: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Nós temos visto várias vezes que as pessoas, a multidão, mesmo os religiosos, estavam em dúvida a respeito de quem era Jesus. Um milagreiro ou um falso milagreiro, um falso profeta, um profeta, alguém de Deus, alguém que não era de Deus. Nós vimos que para poder crer em Jesus como sendo quem Ele é, só mediante a ação do Espírito Santo, daí então a maior revelação que o Espírito pode trazer é nos revelar quem Cristo é e o que Ele fez. Mas aquelas pessoas, elas ouvindo as verdades que Jesus estava ensinando, elas disseram: este homem é o profeta. Nós não sabemos o que eles queriam dizer com o profeta. O artigo define, é um profeta diferente. Talvez eles pensassem: será que ele é um profeta ou o profeta como foi Isaías, como foi Jeremias, Daniel? Ou será que ele é o grande profeta que nós esperamos, anunciado pelo profeta Moisés, em Deuteronômio 18:15, o texto de Deuteronômio 18:15, onde Moisés fala de um profeta que viria. O texto diz: o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu,
a ele ouvireis. Será que eles estavam pensando, será que aquele profeta que Moisés anunciou há mais de 1000 anos atrás? Hoje, pela graça de Deus e revelação do Espírito Santo, nós sabemos que o profeta é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas aquelas pessoas ainda não estavam compreendendo. O fato é que elas estavam impressionadas ao ouvirem o profeta. E é dessa palavra, então, profeta, que eu gostaria de abrir aqui um parêntese e nós examinarmos o que ela significa à luz da Escritura. E eu mandei na divulgação uma imagem. Vocês conseguem ver algo diferente no meio da imagem aí ou não? Dá para ver? Destacar um pouco? Agora dá para ver melhor? Eu queria ver com vocês como nós podemos identificar profetas, verdadeiros e falsos. Por que o lobo? Porque Jesus usa essa figura para falar de falsos profetas no meio das ovelhas dele. O texto, Mateus capítulo 7, versículo 15. É o próprio Senhor Jesus falando, e não dá para ser mais claro do que isso. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está dizendo com todas as letras, para quem? Para as suas ovelhas, para aqueles que verdadeiramente creem nele. Ele está dizendo, acautelai-vos. Se ele está dizendo para as suas ovelhas, acautelai-vos, é que nós corremos o risco de sermos enganados. Mesmo ovelhas verdadeiras. Acautelai-vos, tenham cuidado. Senhor, cuidado com o quê? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com falsos profetas. Por que, Senhor? Porque eles se disfarçam como ovelhas. Eles se disfarçam como minhas ovelhas. Onde há ovelhas, irmãos? Na igreja. Não na igreja estrutura. Não num lugar, não existe templo que seja igreja. A igreja é composta de pessoas que creram em Cristo. As pessoas que creram em Cristo são, aqui uma metáfora, são ovelhas. A reunião de 2 ou mais ovelhas é a reunião da igreja. E Jesus está falando, cuidado minhas ovelhas, com falsos profetas, porque eles vêm entre vocês. Eles não são ovelhas, eles são lobos. Eles são lobos devoradores, disfarçados de ovelhas. É Deus que está dizendo isso. Ele não está falando de uma religião pagã. Ele está falando para ovelhas. E se Cristo fala a cristãos, cuidado, acautelai-vos, significa que é possível nós sermos enganados. Eu estou inventando isso? Sim ou não, irmãos? A questão é como identificar profetas. Como eu vou saber se aquele profeta é um verdadeiro profeta ou é um falso? E para isso nós vamos ter como base o profeta, Cristo. Nós vamos ter ele como referência, porque ele é o grande profeta. Ele é o profeta, o modelo maior. Ele é o nosso Senhor. E ele vai nos ajudar a identificar quem são dele e quem não.
Primeiro ponto que é importante nós entendermos é, primeiro, compreendermos o que significa essa palavra. Profeta, profecia, profetizar. Algo que nós, como evangélicos, já ouvimos várias vezes. Todo mundo fala disso. Todo evangélico usa essa expressão, ou expressões como essa. Às vezes de maneira pejorativa, às vezes distorcendo o conceito. A palavra profeta, ela aparece na toda a Escritura mais de 450 vezes, tanto no Velho como no Novo. Então é uma palavra que nós precisamos entender o que ela significa. E o que significa essa palavra profeta ou profetiza? Ainda que seja raríssimo, ela ocorre algumas vezes o feminino do profeta. O que significa? Um profeta é um indivíduo responsável por trazer ou falar uma palavra ou mensagem vinda de Deus. É alguém que fala em nome de Deus. Isso é o significado simples do que a palavra profeta significa. Uma profecia, portanto, é uma mensagem de Deus transmitida pelo profeta. É de Deus. E o profetizar nada mais é do que comunicar essa mensagem vinda de Deus. A Bíblia fala claramente de profetas. No Velho Testamento havia o ofício, homens que foram escolhidos, no caso de Jeremias, por exemplo, para nós falarmos de soberania, quando Deus fala, Jeremias, eu escolhi você antes de você nascer, para ser meu profeta. E nós sabemos que a mensagem de Jeremias não era nada popular. Deus escolheu homens com o ofício de serem profetas, Jeremias, Daniel, Isaías, que nós sabemos, os profetas maiores e menores, escolhidos por Deus para tratar com o seu povo. E esses homens traziam a mensagem de Deus para o seu povo. Há livros que foram escritos por eles. Muitos deles, como Isaías, usa a expressão, assim diz o Senhor, mas não era um chavão. Porque dizer, assim diz o Senhor, sem temor, é blasfêmia. Dizer, assim diz o Senhor, sem que Ele tenha dito, é blasfêmia. Mas Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, podia falar com autoridade, assim diz o Senhor. Com a vinda de Cristo, não há mais o ofício de profeta, não há mais profetas. Deus, em seu trabalhar progressivo na história, usou os profetas. Com a vinda de Cristo veio o Senhor, e Ele então estabeleceu os apóstolos, que não há mais também. E escolheu homens para liderarem a sua igreja, chamemos de, como a Bíblia fala, anciãos, presbíteros, pastores, apóstolos e líderes, profetas ou presbíteros, pastores, profetizam? Sim, porque eles traziam a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Paulo diz que há um dom de profecia descrito em 1 Coríntios. O que é profetizar? Trazer a mensagem de Deus. Não mais por meio de um ofício, um homem que seja profeta, mas por homens de Deus que trazem a palavra de Deus, eles sim profetizam. Com as escrituras prontas, encerradas, aquilo que nós chamamos de o cânon terminado, encerrado, Deus estabeleceu que não mais seriam necessárias revelações. Não haveria mais novas revelações. Tendo Deus outrora falado aos pais por meio de quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A expressão exata de Deus. Não há mais nada para ser revelado. Por isso então, a mensagem de um profeta genuíno tem que estar pautado em uma fonte só, a palavra de Deus. É aquilo que nós entendemos e que na história da igreja
de 500 anos para cá foi um divisor de águas, porque havia muita gente falando em nome de Deus, que não era nada de Deus. Então a igreja entendeu só a Escritura, mais nada, mais nenhuma fonte. O que é claro, eu creio que seja claro, pelo menos para mim, é que se a profecia vem de Deus, ela é verdadeira, porque Deus não mente. Se a profecia vem de Deus, ela não erra nunca. Se a profecia vem de Deus, não é uma tentativa. Não é como eu vi de uma mulher dizendo, se profetiza, uma verdade potencial. Ou é verdade, ou não é. Se é profecia de Deus, ela tem um propósito. É claro isso ou não? Nós precisamos ser doutores em teologia para entender isso? Não, isso é absolutamente claro para qualquer pessoa. Então, quando alguém vem dizendo, eu tenho uma profecia para você, ou eu profetizo sobre a sua vida, ou diga para o fulano de tal profetizar sobre você, ou receba a profecia, entenda que essa pessoa, se ela disser algo que não vem de Deus, ela está blasfemando. Entenda a seriedade disso. Isso deveria nos fazer tremer diante do Senhor, de usar o nome dele em vão. Essas são características de um verdadeiro profeta. Um falso profeta, o que ele faz? É um indivíduo que diz trazer uma palavra, uma mensagem vinda de Deus, mas que não é de Deus. Ele diz que vem em nome de Deus, em nome de Jesus, mas ele não está falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Uma falsa profecia é uma mensagem em nome de Deus, mas que não vem de Deus. Um falso profetizar é comunicar algo em nome de Deus, mas que não vem de Deus. Um falso profeta, entre as ovelhas, trará algo em nome de Jesus, que não vem de Jesus. De onde vem essa mensagem então? E há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades para um falso profeta. A primeira é maligna, é demoníaca. A segunda é a mente da pessoa. Ela fala o que ela acha. Nos interessa saber a fonte? Não. Porque de qualquer maneira, seja de um espírito maligno, seja da mente da pessoa, ela é o quê? Falsa. E se ela é falsa, ela é mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Não importa se a mentira vem por uma possessão demoníaca ou vem pela ideia de alguém que está falando em nome de Deus, da cabeça dele. Quando Deus fala para Jeremias, por exemplo, tem profetas dizendo que eu mandei falar e eu não mandei ninguém falar nada. Um falso profeta pode ser mal intencionado. Quais as razões? Fama, poder e dinheiro. Ou isso não acontece? Ele pode ser guiado por um espírito maligno, ou ele pode estar sinceramente enganado e, entre aspas, bem intencionado. Entre aspas, bem intencionado. Ainda assim, ele ou ela, se profetiza algo que não vem de Deus, é falso, é mentira. Nós vamos sempre saber a fonte e a razão? Não. Nós não vamos saber. O que está motivando aquele homem ou aquela mulher a dizer aquilo que não vem de Deus? Não sei, mas eu não preciso saber. Vocês conhecem a história de um homem assim? Judas Iscariotes. Os apóstolos não sabiam quem ele era, até Jesus mostrar. Eles andaram 3 anos com aquele homem que pregou o arrependimento, que fez milagres, que expulsou demônios, e ele não era de Cristo. E os apóstolos não sabiam.
Eu e vocês não vamos saber de onde vem a fonte. Por quê? Nós não precisamos saber. Como é que a gente pode identificar então? Nós vamos identificar pela mensagem. A única base que nós temos. Como é que nós sabemos? Primeiro, o seu ensino de um verdadeiro profeta não é dele. Jesus disse isso. O que eu estou trazendo não é meu. João capítulo 7, versículo 16. Nós já tratamos desse texto há algumas semanas. Jesus está dizendo: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Um profeta de Deus traz a mensagem de Deus. Ele não traz o que ele acha. Ele não tenta acertar. Ele não sente misericórdia. Eu estou sentindo que Deus... Um profeta não tem nada para sentir. E esse eu creio que é o maior de todos os erros. Um profeta não sugestiona algo. Você sabe o que é sugestionar? É fazer alguém sucumbir ao efeito da sugestão. Eu começo a falar, eu começo a preparar o ambiente, eu começo a dizer que vai acontecer, e as pessoas sugestionadas vão dizer, é verdade. Um profeta de Deus não vai sugestionar. Mas como é que eu vou saber se o ensino não é dele mesmo? Porque eles falam de Jesus, eles falam de Deus, eles citam o Evangelho, eles citam o Espírito. Como é que eu vou saber? Eles não estão dizendo que estão falando em nome deles. E aí nós temos o apóstolo e profeta Paulo para nos dirigir. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 a 4. Irmãos, por favor, preste atenção no que o texto diz. Paulo está falando para cristãos. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês os toleram com facilidade. Irmãos, por favor, atentem ao texto. Paulo está dizendo no Espírito Santo, então aqui você pode ter certeza absoluta que essa é a mensagem de Deus. Ele está dizendo para nós, assim como a serpente. Quem é a serpente? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Assim como a serpente enganou a Eva, como ele enganou? Com a sua astúcia. Ele não chegou dizendo, eu sou o diabo e eu vim para matar, roubar e destruir você. Onde a serpente agiu, onde Paulo está dizendo, seja corrompida a mente de vocês. Ou seja, nós precisamos entender, nós precisamos, cada palavra que o profeta diz, tem que passar por um crivo. Ação do Espírito, não existe ação do Espírito Santo sem a nossa mente. Paulo, o que você quer dizer? Que se alguém vier falando de um Jesus, de um Espírito, de um Evangelho diferente do verdadeiro, esse diferente vem de onde? Vem da serpente. Pode vir por alguém bem intencionado, alguém sinceramente enganado, ou alguém com interesses, com dinheiro por trás, com poder, com o objetivo de enganar as pessoas.
Não importa a fonte, em última instância, é um engano da serpente. Você entende que não importa a fonte? Então, estar no meio das ovelhas, citar Jesus, citar o Espírito e Evangelho, são, de acordo com a Escritura, garantia. Se alguém falar de Jesus, falar na igreja, falar do Espírito, falar do Evangelho, está certo? Não. O ensino de Jesus vinha do Pai. Um verdadeiro profeta não fala dele mesmo, mas fala do Pai. Onde está o ensino do Pai? Irmãos, onde está o ensino do Pai? O Pai não tem nada para falar fora da palavra dele. A sua base é somente a Escritura. Irmãos nossos morreram, foram para a fogueira por causa disso. E nós vamos dar ouvido a alguém que distorce a Escritura, porque se diz um profeta. Irmãos, aqui está tudo. Se nós perdermos essa referência, tudo vai para o chão. Só que não começa jogando fora a Bíblia, irmãos. Começa pequeno. Começa lançando algumas coisas. Vem com astúcia. Uma pequena rachadura no início pode fazer um prédio ruir. De onde o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso profeta, trazia a mensagem do Pai. Nós vimos isso na última vez. João capítulo 7, versículos 14 a 16. Lembra que Jesus está lá em Jerusalém. Ele está ensinando no meio do povo, está ensinando no templo. Jesus é Deus. Se Jesus quisesse por ele ser Deus, ele não precisava usar a Escritura. Ele é Deus. Mas olha o que aqueles homens viram ele falar. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, ou profetizava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: o meu ensino não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Nós não lemos esse versículo agora? De onde veio o ensino do Pai, Senhor? Das letras que Jesus falava. De que letras eles estavam falando? Das sagradas letras. Das Escrituras. João, mais uma vez no Espírito Santo, esse nós podemos ter crédito, nós podemos acreditar que o que ele falou é mensagem de Deus. Diz que Jesus ensinava. Os judeus, ouvindo o profeta, maravilhavam-se. E eles diziam: como esse homem sabe essas letras? Quais letras? Como esse homem conhece as Escrituras, sendo um filho de carpinteiro? Não tendo estudado com grandes estudiosos da Escritura? Como é que ele conhece a Escritura dessa forma? E Jesus disse: o que eu estou trazendo vem do meu Pai. Ele está citando o Pai, usando a Escritura. Que letras Jesus sabia e ensinava? A Escritura. Quantas vezes ele fez isso? A todo momento. A todo momento o Senhor Jesus ensinava e citava a Escritura. Por que você está falando disso? Porque na semana passada, uma igreja muito tradicional da nossa cidade recebeu uma profetisa.
e que vem em nome de uma igreja que chama Bethel Church nos Estados Unidos, de um pastor, não é pastor, ele já se intitulou apóstolo, chama Bill Johnson, um herege. Ele tem um ministério profético e mandou uma profetisa. É um novo movimento apostólico que está acontecendo no mundo todo. Novo movimento apostólico traz novas revelações. Isso não está mais na igreja neopentecostal, isso atingiu as igrejas tradicionais. Essa é uma igreja tradicional. As bases foram atingidas. Qual é a profecia? Pegar o telefone celular de uma pessoa, ligar para ela e adivinhar o que ela faz. Está no vídeo para quem quiser ver. Isso é profecia. E não pode falar nada contra. Denominações tradicionais, como batistas e presbiterianos, que originalmente, no momento pós-reforma, eram firmadas nas Escrituras, no sola Escritura e em Cristo, têm sido influenciadas por apóstolos, pastoras, profetisas, que dizem trazer revelações, profecias, sinais, sem nenhuma base bíblica. E ninguém pode falar nada contra. Como saber se esse ministério profético é de Deus? É só você examinar a Escritura. Não tem base bíblica nenhuma. Ah, mas você está extinguindo a ação do Espírito Santo. Não. Eu estou obedecendo ao Espírito Santo, que inspirou a Escritura para que eu pudesse examinar qualquer pregador. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Como é que eu vou saber? Se não for radicalmente bíblico, não aceite. Mas e se acontecer coisas inexplicáveis? Se não for radicalmente bíblico, não aceite. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com a única palavra que nós temos certeza absoluta vem de Deus. Isso serve para nós aqui. Serve para qualquer pessoa que vier aqui. Deus já deixou tudo o que Ele queria que nós soubéssemos em Sua palavra escrita. A Bíblia está fechada. Mas você quer dizer que você está limitando a ação de Deus? Não. Deus é soberano, Ele age como Ele quer, mas Ele estabeleceu as regras, e as regras estão em Sua palavra. Não é assim? Pensa onde pode chegar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode falar qualquer coisa em nome de Jesus, e ninguém pode questionar. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês entrem na internet e procurem ouvir sobre esse homem, Bill Johnson. E vários outros. Ou um outro chama Todd Bentley. É inacreditável o que esses homens usam o nome do Senhor para falar que estão falando de Deus sem nenhum temor. E nós recebemos de braços abertos. Por quê? Porque citou Jesus, citou o Espírito, citou o Evangelho. Um profeta de Deus é um indivíduo responsável por trazer a mensagem de Deus, que está onde? Na Escritura.
Só na Escritura? Só. Mas o Jesus e os apóstolos não faziam revelações sobrenaturais? Sim, eles faziam. Mas eu citei Hebreus. Deus falou de várias formas, hoje ele falou em Cristo, não tem mais nada para falar, mais nada para revelar. Mas vamos comparar os profetas de hoje com Jesus e os apóstolos. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Nós poderíamos pegar inúmeras passagens. Eu queria pegar Mateus 9, por exemplo. Jesus vai curar um paralítico. E ele diz para o homem: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados, no versículo 2. E o texto continua, Mateus capítulo 9, versículos 3 e 4. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos. Os mestres da lei estavam lá cochichando, falando de Jesus. Jesus não está ouvindo o que eles estão falando. Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus não está tentando adivinhar o que aqueles homens estavam falando. Ele viu o coração daqueles homens, sem eles falarem nada. Vocês estão pensando isso? É assim que acontece? Ou eu preciso jogar algumas coisas para ver se eu pego algo no ar? A revelação de Deus é sobrenatural assim? Ou eu preciso armar um circo para enganar as pessoas? Pessoas que querem ser enganadas. Jesus vê o coração daqueles homens. Ele não achou, ele não tentou adivinhar, ele não sentiu, ele não sugestionou nada. E são várias vezes que ele faz isso. Se é de Deus, tem que ser assim. Em Atos, cristãos estão vendendo suas propriedades e deixando os valores aos pés dos apóstolos. Era só naquela época também. Não tem mais apóstolo, não tem que deixar no pé de apóstolo nenhum hoje. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. Eles poderiam ter dado 10%, 5%, 20%, ter dado tudo. Mas eles quiseram mentir. E eles armaram entre os dois. Não vamos falar que a gente vendeu por tanto, mas a gente só dá para a gente mostrar que a gente é mais espiritual que os outros. Eles não combinaram nada com ninguém. Versículo 3, o que acontece naquele momento? Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ananias chegou lá e deu, e estava tudo bem para ele. Você está mentindo para Deus. Ele não tentou adivinhar, ele não sentiu nada. Deus dirigiu aquela palavra para ele falar especificamente para aquele homem. É assim que acontece hoje. Eu citei Jesus e citei os apóstolos. É assim? É desse jeito? Se for assim, é de Deus. Agora, onde nós temos a garantia de que é assim? Porque está escrito na Escritura. Há várias outras passagens, tanto em profecias, milagres, feitos por Jesus e pelos apóstolos, que são incontestáveis, muito, mas muito diferente do que acontece hoje. Qualquer um que cita Jesus, que não tem base na Escritura, é falso. Os evangélicos, quando um espírita cita Jesus, eles citam. Quando um espírita cita Jesus, os evangélicos se levantam e vão mostrar na Escritura. Por que nós não fazemos isso entre nós? Por que quando é evangélico eu tenho que falar amém? Por que quando é evangélico eu não posso dizer isso não tem base na Escritura? Devemos ouvir, irmãos, profetas. Claro que devemos. Devemos ouvir as profecias de Deus. Claro que devemos. Deus usa para edificar a sua igreja. Mas onde elas estão? 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 19 a 21. Olha que o apóstolo profeta Pedro está falando, inspirado por Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas.
ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Por quê, Pedro? Porque, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós devemos ouvir a profecia? Sim. Nós devemos ouvir profetas? Sim. Quais? Aqueles que estão de acordo com a Escritura. Porque se eu e vocês não examinarmos tudo detalhadamente à luz das Escrituras, nós vamos falar amém para falso profeta. Falso profeta está onde? No hinduísmo? Não. Está entre as ovelhas de Cristo. Qual profecia nós devemos examinar? Nós devemos estar atentos à profecia do Velho e à profecia do Novo Testamento, aos profetas do Velho, aos do Novo, na centralidade de Cristo, o profeta. E a última característica, para nós terminarmos, de um profeta verdadeiro, seu ensino está centrado no Evangelho. Os profetas de Deus, além de se pautarem somente nas Escrituras, enfatizam o Evangelho das Escrituras. O que é o Evangelho? E que se você é evangélico, mas não creu no Evangelho, seu destino não é o Senhor, não é a glória. O fato de você estar numa igreja evangélica não significa nada, porque tudo está acontecendo dos erros, está no meio da igreja evangélica. É preciso que você saiba, que você entenda o que Cristo fez na cruz. Houve um momento na sua vida em que você, dirigido pelo Espírito Santo, entendeu que lá na cruz, Cristo morreu por sua causa, por causa dos seus inúmeros pecados. Ele fez isso por amor e absolutamente de graça. E você entendeu que naquela cruz Ele levou os seus pecados, Ele levou o seu velho homem. E na sua ressurreição Ele deu uma nova vida, e você creu nisso, se arrependendo dos seus pecados. Recebeu a Cristo verdadeiramente como Salvador e Senhor. Isso é real para você. Você tem certeza disso? Você precisa ter certeza disso. Qual a mensagem central do profeta? Do profeta, o Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. O que Jesus veio fazer? Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Qual a mensagem do evangelho? Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a nossa mensagem. Esse é o centro. Se nós não crermos verdadeiramente nisso, nós vamos dar ouvidos a vários falsos profetas, que novamente estão entre as ovelhas, são lobos, se vestem como ovelhas, falam como ovelhas. Mas não creem no Evangelho e, portanto, trazem ensinos errados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e, por sua graça, nos livre de darmos ouvidos àqueles que vêm em nome de Deus, que dizem trazer uma mensagem de Deus, mas que não vem dele. E Ele vai nos livrar de que forma? Examinando as Escrituras a cada dia para ver se as coisas são de fato assim. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que nos capacite a perseverar para a glória dele.